Olá, olá, olá! Estamos em mais um episódio do Conexão Daniela. Gente, segundo episódio de 2025. Esse mês a gente está homenageando nós, mulheres, né? Porque nós temos que reverenciar o nosso crescimento, o nosso trabalho, o nosso gênero e todas as conquistas que a gente tem, né? Por ser mulher. Diante disso, eu fiquei buscando temas que fossem relevantes, e uma coisa que eu acho muito interessante, que inclusive eu participo como mulher, empreendedora, empresária, dentista, que são grupos hoje de união feminina. Porque eu acho que esse foi um salto que a mulher conquistou nos últimos anos, né? Tinha sempre aquela conversinha ruim, inclusive, de que homem era unido, mulher não, né? Mulher era muito competitiva, a mulher tinha ciúme uma da outra, a mulher não se unia, e hoje não é verdade. Hoje é em busca do conhecimento, da união, né? Aonde a gente consegue prosperar juntas, a gente consegue compartilhar trajetórias, né? Eu vejo em várias mulheres que eu conheço hoje exemplos de luta, de vida, né? Aonde a gente vê pessoas com faixa etárias diferentes e que muitas vezes estão muito mais projetadas na vida e são mulheres, e são mulheres. E isso é muito interessante. Eu, pessoalmente, tenho muito orgulho de ser mulher e acho que esses grupos têm feito com que nós possamos crescer cada dia mais, né? Que a gente está crescendo, na verdade, cada dia mais. E aí, assim, hoje nós temos no Brasil uma infinidade de grupos, cada uma com uma abordagem diferente, né? Eu trouxe aqui algumas coisas que eu pesquisei, né? Porque a gente não pode estar aqui sem pesquisar alguma coisa para não falar besteira, né? Então, nós temos hoje no Brasil, por exemplo, a Luísa Trajano, que tem um grupo extremamente forte, focado em empreendedorismo e a violência doméstica, não é? Temos também a Ana Fontes, que trabalha com empreendedorismo feminino, mais voltado. Perdão, Ana Fontes? Não. Não, Ana Fontes, gente, ela é chefe, líder da maior rede de mulheres do Brasil, que é a Rede Mulher Empreendedora. Aqui, gente, esse cobrador me ligando aqui agora da Rede Mulher Empreendedora, que é uma rede realmente de muita visibilidade. Temos também a Patrícia Lages, que já tem uma abordagem voltada ao conhecimento financeiro. Eu achei extremamente interessante, porque a gente erra a vida inteira para chegar lá na frente e falar: meu Deus, o que eu fiz, né? E a mulher é uma gestora do lar, né? É uma gestora da empresa. Normalmente ela que encaminha onde o marido vai gastar, ele acha que está gastando. A gente está aqui atrás falando na cabeça deles, né? Isso não é verdade, gente, ó. Vocês me desculpem, mas isso é fato, né? E esse grupo que eu trouxe aqui, essas meninas que são as líderes, as idealizadoras do grupo, são mulheres de fibra, de liderança, um grande exemplo para o nosso gênero, né? E são mulheres que estão à frente de um projeto muito bonito. Eu achei interessante trazê-las porque eu acabei de adentrar no grupo, né? Então eu quero conhecer mais a respeito do grupo. Então foi uma oportunidade também de eu poder fazer as duas coisas, porque às vezes a gente não consegue convidar para um café, né? Eu também não gosto de café, tem que ser uma cervejinha, um espumante, porque cafeteria eu tenho, né, gente? Eu brinco, né? E esse grupo, na verdade, gente, ele está representando todos os grupos que nós temos no Brasil e em Goiânia. Hoje nós temos aqui em Goiânia, né, a Rede Mulher Empreendedora com a Ludmila da Mata, que é uma querida, Lud, você sabe que eu te amo. Nós temos também o Papo de Madame com a Andréa Caldeira, que é outra pessoa que eu respeito e admiro muito. Temos o grupo Mulheres, gente, qual que é o seu grupo, Kátia? Me ajuda? Mulheres que Governam também, que a Kátia é uma maravilhosa professora de etiqueta. Gente, ela é simpaticíssima, o grupo dela é um grupo super despojado, né? A gente tem o Stile, também é um grupo muito interessante, da Cristina, um grupo muito respeitado. E vão citando vários grupos aí que vão surgindo, alguns que foram extintos, vamos dizer assim, né? Que eu participava, inclusive, do grupo da Ivone Silva, que eu tenho muito carinho pela Ivone, esse grupo a Ivone deixou de trabalhar. O Lulu Vinhas, né? Que a gente se embriagava e falava de um monte de coisa, era bom demais, né? E o Glam, né? Que as meninas até vão falar um pouquinho, que eu sei que era um grupo também que eu não participei, infelizmente, mas é um grupo aí que tinha uma história muito bonita, né? E elas estão representando todas essas mulheres de fibra, de sucesso, empresárias, né, comerciantes, profissionais liberais, artistas,
né? Então, assim, é uma coisa muito bacana, que eu tenho muito orgulho, e eu acho que tem tudo de positivo para a nossa união e crescimento como mulheres. Meninas, sejam muito bem-vindas ao podcast Conexão Daniela. Obrigada, Dani. Gente, eu tô tão honrada. Eu queria agradecer, sabe, a presença de vocês aqui, o convite, porque a gente acabou de se conhecer, né? Sim. Vocês podem ter pensado assim, gente, eu vou lá no podcast essa doidinha, né? Não sei nem quem que é direito, né? Por mais que o grupo, gente, é um grupo extremamente organizado. Ele trabalha por indicação, né? E a Janaína Brito é uma pessoa super séria, né? E tal, então as pessoas que eu sou séria também, né? Ixi, gente, como se diz o negócio, perderam o rumo aqui agora. Mas elas são líderes de um grupo muito importante em Goiânia, um grupo muito respeitado, que são pessoas, né, que são participantes, eu vejo assim que são pessoas de relevância, faixas etárias diferentes de pessoas, mas pessoas com histórias que realmente acrescentam umas às outras. Marcela, querida, seja muito bem-vinda. Aline também, meu amor, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Dani. Obrigada. Eu que agradeço. Gente, é o seguinte, ó, essas meninas, quando manda currículo, eu vou falar um negócio pra vocês, sabe? É complicado, a gente lê praticamente, sabe, um livro, né? Porque todos são muito capacitadas e tudo. Então, realmente, mas peraí. Tá. Mas eu até decorei, quer ver? A Aline é arquiteta, né, Aline? Sim. Isso, ela trabalha com projetos voltados... achei aqui, ó. Voltados ao meio corporativo, institucional e residencial. Sim. Aqui eu acho que todo mundo formou juntos, né? Porque eu também tenho 25 anos de formada. Então, você tem 25, você tem 25 e eu tenho 25. Olha só, coincidência, né? E você também tem o seu grupo como trabalho, né? Porque, querendo ou não, é um trabalho, Sim. né? A Marcela, ela trabalha com... Peraí, Marcela. Eu sei que a Marcela trabalha com marketing, né? Ela é uma palestrante premiada, né? Trabalha com mentorias, né? Aonde ela trabalha, ela orienta as pessoas. Hoje as empresas estão, assim, sem direcionamento, né? Com relação a como se posicionar no mercado. Hoje nós temos a rede social como uma vitrine, então ela tem que ser muito bem elaborada, né? A preparação dos funcionários, né, Marcela? Então, ela tem todo um projeto onde ela ampara os profissionais, né, as empresas, e o profissional liberal também, né, que busca o trabalho dela. Deixei de falar alguma coisa, Marcela? Não, é exatamente isso. Eu dou mentoria e tenho uma agência também de marketing de social media, onde eu atendo profissionais, marcas. E o meu grande propósito, que eu descobri em 2020, na pandemia, aquele ano, né, que a gente teve que se voltar para dentro, meu grande propósito sempre foi transformar mulheres. E eu, com o marketing digital, consegui realizar isso, né? Então, venho realizando desde 2020 esse trabalho muito forte com mulheres. Daí também veio de encontro ao convite que veio da Aline de vir para o Nelas Club, porque o grande propósito do Nelas Club, o Grupo Norte Network, é transformar mulheres, né? Sim, Tanto para a vida pessoal quanto profissional. Então, o meu propósito de transformar mulheres através do digital veio muito de encontro ao propósito do grupo de network também. Eu acho, assim, muito... a palavra que eu vou lembrar agora, mas, assim, eu acho que essa doação oportunizando o crescimento, né? Eu acho que que as pessoas, às vezes, são muito egoístas, né? Elas não querem compartilhar. E o grupo, ele tem essa função de compartilhar, de oportunizar as pessoas, né? Mostrarem o próprio trabalho. Tem gente que é tímido, né? Então, eu até brinquei no último evento, gente, só a Aline falava. Mas mentira. é porque ela tinha, sabe? Ela precisava fazer o grupo movimentar. As pessoas, às vezes, têm vergonha de fazer perguntas e tudo, né? Até direcionar o palestrante também, né? Ela fez um excelente trabalho lá, viu, gente? Foi um comentário positivo, tá? Gente, o grupo que eu estou falando aqui, que eu acho que até agora eu não falei, é o Nelas Club, né? O Nelas, gente, eu peguei lá do texto de vocês, que eu achei muito legal. Gente, esse pessoal é tão organizado, né, que eles têm até um aplicativo. Gente, eu achei tão chique. Nossa, a Marcela, quando ela me fala, Aline, vai te passar os negócios lá. Gente, é assim, sabe? É de uma organização, de um capricho impressionante, viu, meninas? Vocês estão, assim, de parabéns.
Olha, outros grupos, não tô falando mal não, tá, meninas? Mas as meninas, nesse ponto, vocês têm que puxar mais. Porque elas são bastante organizadas, assim, realmente é uma coisa diferenciada. Porque a gente vê que é um projeto sério, né? Querendo ou não, a aparência, tudo que a Estela falava, né? Isso não é só aparência física, né? Isso também é um projeto de exposição, né? A hora que você apresenta uma coisa mais bonita, uma embalagem, seja o que for, né? Isso dá outra conotação. Vamos lá, ó. O Nelas Clube se autodefine como uma comunidade onde mulheres inspiram, conectam e crescem juntas, visando reconhecer o potencial e dar voz a todas, gerando oportunidades. Eu achei tão bonito, gente. E eu acho que é isso aí. Elas resumiram em tudo o que realmente nós estamos buscando quando nós participamos, tiramos um tempo para estar juntas nesses eventos, né? E eu acho isso muito saudável. Então, pessoal, me explica assim, me conta, como que surgiu a ideia do Nelíssima? Então, o Nelas, ele nasce... Ah, não, peraí, deixa eu perguntar outra coisa, eu esqueci. Vocês falaram do currículo de vocês, né? E o currículo pessoal? Me conta. Quem é casado aqui? Quem tem filho? Como é que é a vida de vocês? E aí, fala lá, Marcela. Bom, até o meu propósito tem muito a ver com a minha história de vida também. Eu acho que eu dei uma mudada grande de vida em 2 momentos significativos, 3 momentos significativos da minha vida. O primeiro, meu primeiro filho, acho que todas nós mulheres, a gente tem uma virada de chave no primeiro filho, a gente se redescobre, a gente ganha uma maturidade muito impressionante. Então, foi esse momento. O segundo momento, quando eu descobri que eu não estava feliz no meu primeiro casamento, e foi um divórcio, e isso me trouxe muita visibilidade no sentido de abrir os olhos mesmo para o meu interior, para o que eu realmente queria, porque até então as mulheres têm muito disso, a gente vai surfando na onda. Postergando algumas decisões. Que os pais nos direcionam, ou a religião, ou a ambiência, enfim. Então, eu me despertei para isso. Hoje eu sou casada novamente, muito feliz no meu casamento. E o meu terceiro ponto, assim, de chave foi o meu segundo filho, que veio com uma deficiência, né? O Nicolas hoje tem 5 anos, ele tem paralisia cerebral. E me trouxe uma transformação muito grande de realmente parar, olhar para dentro e entender. O processo de doação é muito maior, né? Muito maior. Eu sou hoje mãe de 3 filhos, sou muito realizada. Gente, vocês precisam ver a barriga dela. É difícil. Já foi grande. Não é fácil não, viu, gente? Não Cada é fácil. gravidez, foi bastante. Mas, enfim, sou mãe de 3, sou muito realizada tanto no meu casamento, quanto na minha profissão, quanto com os meus filhos hoje. E tudo que aconteceu comigo, tanto grandes desafios quanto conquistas, elas vieram para poder formar essa Marcela hoje, que está aqui hoje, que tem um propósito muito bem definido na vida, que é esse de transformar, de crescer, de colaborar. E como é bom ter essa certeza, né? Exatamente. Então, Aline, e você? Me conta aí da sua história pessoal. Hoje eu sou mãe também de 2 filhos lindos, a Isabela, que já tem 18 anos, é universitária, inclusive, isso aí já gerou, assim, né, muitas crises existenciais, mas eu sou mãe de uma universitária. E o Arthur... Me chama de irmã. Não fala, não. E o Arthur, que tem 12 anos, quer ser jogador de futebol. Minha empreita tá difícil. Mas na hora que ele ficar bem rico, né? Aí sim. E aí esse mundo de mãe se mescla ao mundo, né, de arquitetura e também de astrologia, que eu também gosto de trabalhar com astrologia. Ela tá fazendo aqui o merchan. Merchan, por favor, quem quiser ler uma astral. Eu vou fazer o povo lá do consultório tudo entrar nesse esquema, entendeu? Isso, e todo mundo se autoconhecer, que é maravilhoso. Mas o meu chamado de alma mesmo é conectar mulheres, né? Aí, outra coisa, eu sei que é um trabalho sério, mas o que você vai falar lá é assim, você precisa investir em você. Vá na doutora Daniela. Você precisa investir na sua imagem. Está dizendo aqui, ó, você falou Júpiter, está não sei o quê. Eu tô brincando. Já joga pro marketing também, para sobrar um pouquinho para cá. Vocês estão muito tendenciosos, meninos. Bom, então, mesclando todo esse universo diferente, existe uma Aline que gosta de fazer essas conexões maravilhosas que você gosta de fazer também. E eu sou aquela que acredita que a gente aprende pela inspiração também, não é só enfiando a cara nos livros, estudando e pós-graduando, claro que isso é importante.
Mas, assim, na minha vida, eu tive muitos casos de amigas que se superaram por aprender umas com as outras, né? Só Grandes pelas... histórias, né? Exatamente. E você já viu, Dani, que a gente chega num momento da nossa vida que a gente não faz mais amigo, a gente fica só com aqueles amiguinhos, Sim, assim. aquele grupo restrito, Aquele né? grupo. Aí entra no máximo um grupo de mães de filhos e tal. Mas as mulheres inspiradoras, elas nos inspiram por estar fazendo algo diferente. E não é Sim. algo diferente na carreira, é na vida, né? Verdade. Então eu acredito muito nesse espelhamento. A gente vai até o outro para a gente ver algo no outro que nos complementa. Se acrescentar, E quanto né? mais outras estiverem na nossa vida, mais a gente vai se ver. E por isso que eu sempre estou envolvida com algum grupo de network. Eu tive meu primeiro grupo de network, eu montei em 2014. Ele se chamava Portal Glam. Ele durou 7 anos, foi uma experiência que legal. riquíssima, incrível. E era um grupo muito respeitado, viu, gente? Era. Muito respeitado. Então, aí, com o meu processo de divórcio, que eu tive que dar uma parada na minha vida para reestruturar e tal, eu acabei encerrando esse grupo. Ele tinha 250 mulheres empresárias muita na gente. época. Mas eu tive que me priorizar. Isso também foi um aprendizado. Falar não, né? Também é um aprendizado. Sim. E depois de uma pausa de 4 ou 5 anos, eu me veio de novo aquela vontade, o coração começou a incomodar. Só que eu não queria fazer sozinha, porque o grupo de network é justamente isso, né? Sobre a gente se complementar. E aí eu chamo a Marcela, em Marcela maio. já era sua amiga? Ela era do grupo antigo. Eu conheci ela no grupo Integrante. antigo. Então vamos falar que o Nelas Club é uma semente do Portal Glam, porque senão eu não a conheceria. Sim. E aí a expertise da Marcela, ela vem para somar tanto, porque ela é esse refresh tecnológico que a gente precisa, essa coisa engajada para frente, a coreana, a sagitariana, que eu tinha certeza que ia somar muito com a minha capacidade de conexão, de linkar as coisas, e ia dar bom. Eu sabia que ia dar bom. Graças a Deus ela me falou sim. E aí, desde maio de 2024, a gente vem gestando essa semente. Ela floresceu em novembro de Essa é a minha 2024. próxima pergunta. Então, é desde maio de 2024. O grupo é bem recente, então, Ela é muito né? recente. Na verdade, em 2024, a gente começa o planejamento. Por isso que ele está tão certinho. Ele tem essas características que você falou de organização, porque ele foi realmente um grupo planejado. E tudo que a gente coloca lá vem da expertise dela e da minha como gestora de um grupo anterior. A gente junta as duas forças e transforma numa coisa focada e organizada. Foi por isso que a gente determinou que esse grupo ele também teria experiências online, também teria experiências fora do presencial, para que a gente pudesse ter essa troca da forma mais ousada e diferente E possível. linkar as pessoas de uma maneira mais... alcançar um número maior de pessoas, Sim, né? essa Porque é a nem ideia. sempre a pessoa pode estar ali. As tudo, né? necessidades de cada mulher, né? Justamente, Porque as necessidades atender de cada todas mulher é as muito necessidades. diferente. Isso. E normalmente uma mulher, a que mais precisa de um grupo de network é por quê? Porque ela tá dentro de uma bolha, Sim, ou ela tá verdade. maternando, ou ela tem um marido que não, né, impede um Não pouco, facilita. ou foi a pandemia que ainda não saiu dela. Então essas mulheres, Como elas essa pandemia complicou a vida de todo mundo, É. né? Virou a gente do avesso. Então, essas mulheres precisam mais ainda desse chamado, né? E muitas vezes não conseguem ir em algum evento presencial. Então, a gente tem todas as vertentes: eventos presenciais, eventos online, viagens. Já tivemos a primeira. Muito legal. Você essa perdeu, mas parte. vai participar do próximo. E é tudo. E lá a gente vira amiga. A gente faz network, realmente colaborações profissionais, mas você ganha amigas também. Porque quando a gente resolveu, tem uma história engraçada também, Dani. Vai Quando lá, a gente conta, foi conta. criar, Adoro história. quando ela foi me convidar para criar esse grupo novo, que foi mais ou menos em junho de Foi 2024. maio, eu sei exatamente. Maio, o horário ela do dia. é boa de data. Foi em maio de 2024. A gente sentou num café, ela, né, foi bem despretensiosa. Vamos tomar um cafezinho? E ela começou a falar e começou a falar sobre um aplicativo. Ela já tinha essa ideia do aplicativo. E de uma forma que eu falei assim, gente, a Aline está me convidando para abrir um aplicativo de namoro. Ela tá louca. Ela surtou. Como de que as mulheres vez. Eu solteiras... tô pensando. Super Super certo. Aí já tinha Gente, cliente. eu já escrever. Você viu tanto que Mentira, mulher amor, solteira sofre olha, bullying. amor, desculpa, eu tenho namorado, viu, gente? Posso falar que eu sou... Não, foi, cara. Amor, ó. Ainda te amo. É porque a coreana é muito imaginativa, né? E ela já foi me falando, e eu tô lá na frente, eu falei, gente, o que eu faço pra sair daqui? Vou sair correndo, vou sair correndo. Aí até que né, a conversa começou a melhorar, aí eu falei assim, amiga, esquece esse aplicativo, não é porque eu sou do digital que a gente já vai começar por isso. Vamos começar da essência, do propósito principal, o que foi que deu certo no seu antigo grupo? E aí a gente começou
a planejar, a definir essa Que estratégia. legal. A gente foi lá nas dores. Qual que é a dor da mulher hoje? Ah, eu tenho muitas amigas, eu já tenho, né, ok, o grupo de beat, o grupo das vizinhas, ok. Mas a gente tem um grupo onde a gente pode ser sincera, falar realmente quais são nossas dificuldades, nossas dores dentro do E trabalho? que tem um projeto sério, né? Um projeto sério, Que uma vai trazer organização, resultado, né? uma organização. Sim. Porque um grupo de mulheres que não tem uma organização é mais um grupo. Você Grupo de conversa, por bate-papo, exemplo, né, você de tem uma restaurante. vizinha, uma amiga, você conversa muita coisa com ela do filho e tudo, mas muitas vezes você não sabe o que que ela tem, o que que ela trabalha, qual o momento da É um empresa assunto dela muito está. raso, né? É. Em qual momento ela está, tanto de empresa quanto de vida? O que que ela precisa de insight para ela passar para o próximo nível? Porque muitas vezes esse insight vem um pequeno detalhe. Você vai em um evento do Nelas, você conversa com uma pessoa que você nunca conversou, caiu a chave daquele upgrade que você precisava. Entende? São as Então, conexões, né? são as conexões que trazem isso. Ontem mesmo nós tivemos uma aula online com a Samia Leão, que é especialista em comunicação. Ela já deu uma Excelente, né? série de insights pra gente Gosto lá muito do numa trabalho conversa de 1 hora, sabe? Então, assim, se a gente estiver no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, igual quando você entrou no nosso grupo há uma semana atrás, e nós já estamos aqui tendo um Colhendo bate-papo frutos, maravilhoso né? e colhendo frutos, eu acredito muito nisso. Mas a gente tem que se colocar à disposição do universo. Sim, Para que a as gente coisas tem que tá aconteçam, a gente aberto, tem né? que ir para fora, a gente tem que dar o passo, porque senão não acontece. E uma coisa muito legal que você faz, Dani, que vem muito dentro do propósito do nosso grupo também, é que a gente se sente, nós todas mulheres, nós temos a obrigação de inspirar e conectar outras mulheres. Uhum. Porque a vida da mulher é isso aqui, ó. Não vai achando que a nossa tá aqui por cima. Não, imagina. Porque tá sempre assim, tá sempre assim. É, e o mundo E, é circular, e né? a gente Nós não também. consegue adivinhar quando aquela mulher tá aqui nesse ponto de baixo, né? Então a gente tem que estar aberta a inspirar, porque inspirando as outras pessoas e muitas vezes transformando essa que tá aqui embaixo, tá precisando subir, que a gente se transforma também, né? Sem Que a gente dúvida. aprende, porque a gente É. aprende com as nossas dificuldades, mas com a dificuldade do outro a gente aprende ainda mais. Na verdade, o network é muito mais sobre o outro do que sobre você. Isso. Não é verdade? E a gente, essa troca, às vezes você fala assim, nossa, conheci fulano, ele é um amor de pessoa. Ele não falou uma palavra e você falou o tempo todo. Isso eu acho ele ótimo, entendeu? Mas é porque era você que estava tendo essa necessidade, Sim. né? Uhum. E isso é natural. Eu até brinquei que eu fui lá no evento dela lá e fiquei observando, mas é porque como eu sou uma pessoa muito observadora e tudo, eu já cheguei e sentei lá no meu cantinho e falei assim, eu não sou de sentar no cantinho não, gente, eu sou de chegar chegando. Mas a minha mãe fala, minha filha, para de aparecer, pelo amor de Deus. Não Nem adianta, todo né? mundo acha isso bonito, minha filha. Aí eu falei assim, não, dessa vez eu vou de menininha. Aí sentei, fiquei lá atrás, bonitinha e tudo. Mas fiquei observando o perfil das mulheres, principalmente o comportamento das meninas, né? Pra gente sentir que se existe realmente uma empatia, né? Se você vai... Porque eu sou uma pessoa de doação. Então, assim, para você levantar uma bandeira, você tem que acreditar onde você está. Claro. E a troca, ela tem que ser saudável. Uhum. Não é só assim, eu vou ali me beneficiar do grupo. Não. Eu tô sempre assim, eu vou te isso é meu, sabe? Eu vou te ajudar naquilo. Voltando à minha mãe. Ela fala, minha filha, para de arrumar solução para a vida dos outros, se preocupa com a sua, entendeu? Mas não, é meu. É meu, entendeu? Então eu tô sempre procurando criar essa troca entre as pessoas. Eu acho muito saudável, né? Já beneficiei muitas pessoas, as pessoas também me beneficiaram muito. E eu acho que esse é o processo de networking, né? E essa Direto ou indireto. Exatamente. Essa troca que você falou tem muito a ver com o que a gente acredita também no sentido de ambiência. A gente fala muito sobre isso. Porque não adianta nada você estar se nutrindo de autoconhecimento, de cursos, de espiritualidade, porque, né, nós somos vários pontos aí, mas a gente está numa ambiência que puxa a gente para baixo, que não deixa a gente chegar no nosso potencial máximo. Sim. Então, a gente está sempre pensando nisso, nessa ambiência de mulheres abertas ao mesmo propósito, abertas à conexão, abertas a se ajudarem, que é isso que você falou, para poder transformar esse ambiente em um local onde a gente cresce mais rápido, onde a gente multiplica todo esse potencial máximo que a gente tem dentro da gente. E muitas vezes, quando a gente está dentro dessa bolha, a gente não vê, a gente não alcança ele. Então, essa ambiência é muito importante. E eu acredito assim, quanto mais insegura a pessoa, mais ela tem medo
do que ela vai ver ou do que ela vai conhecer em relação ao outro, né? Eu tive numa palestra sábado, agora achei muito legal, a profissional falando, olha, eu tenho 3 colegas aqui, que eu considero colegas, né? Porque eu não vejo o profissional da mesma área meu como concorrente, que está aqui, mas que cada um tem uma abordagem diferente, não é? E cada um tem uma essência. Às vezes você vai simpatizar comigo, mas não vai simpatizar com Sim. ela, e tá tudo bem, não é? E tá tudo bem. Isso não significa, porque tem gente que fala assim, eu vou entrar no grupo, mas já tem dentista, no meu Aí, caso. já recebi não essa é? pergunta várias Gente, mas vezes. não é assim, E né? quando a pessoa pergunta, eu falo assim: se é um grupo para mulher, não é um grupo para profissional. Porque esse grupo vai te ajudar de forma integral. Não tem como você se beneficiar numa parte só. Um grupo de network não é para vender mais. Dificilmente ele vai vender mais, mas o ganho secundário, ele é Sim. muito superior, né? É o que você me perguntou. Ela me perguntou aqui, ela perguntou até se podia perguntar aqui. É. Eu falei que pode falar tudo Se aqui. quiser, eu pergunto de novo. Perguntou de novo. Você perguntou. O que você perguntou, você lembra? Agora a Aline entrevista a Daniela E boa Mendonça. entrevistadora, tenho certeza, gente. Dani, esse movimento todo que você fez, o ano passado você gravou não sei quantos podcasts com pessoas diferentes e tal. Isso aumentou seus clientes na odontologia? Foi o que eu falei pra ela, gente. Na verdade, o meu ganho também é indireto. Porque as pessoas, eu não sei vocês, às vezes eu vou num evento, eu vou dar uma palestra, eu chego lá no meu consultório, alguém me pergunta, e aí, doutor, alguém já ligou? Eu falo, gente, não é assim não, que as coisas funcionam. Você está plantando, não é? Você tem que encontrar aquela pessoa várias vezes, você tem que criar uma rede. A pessoa, Sim. a partir do momento que ela te conhece, ela vai ver a sua vitrine, que é a sua rede social, não é? Ela vai buscar uma confirmação do seu conhecimento através da indicação. Por isso que os grupos são tão importantes, eles validam isso, não é? Exatamente. Então, uma coisa leva a outra. A partir de então, não é? Aí sim, por exemplo, o podcast, eu até recebi uma convidada aqui, que eu acho que vocês, claro que você conhece, a Georgia, Sim. né? Que se tornou uma amiga também. A Sim. Georgia, ela veio aqui e depois a gente fez alguns trabalhos de algumas palestras juntas. E justamente ela fala, o tema da palestra é de dentista a podcaster. Uhum. Entendeu? Usando o meu exemplo, né, de como você pode utilizar, né, o networking para alcançar Uhum. determinadas coisas. E que eu sou uma pessoa que sai da caixinha, Sim. não é? Então, a gente trabalhou essa abordagem, fez umas palestras e tudo. Até agradeço, Georgia, ó, você foi uma querida, me oportunizou. Eu estava lá no palco com uma pessoa muito mais capacitada que eu, né? Legal. E foi muito bacana. Eu torço muito pelo trabalho dela. E aí, o que que acontece? Porque a minha história é uma história de gente que sentou, mas não se conformou. Uhum. Então, eu busquei o primeiro paciente, o segundo, eu tinha um projeto que eu atuava com quase 1.000 crianças, que era o projeto Saúde na Escola, a gente tinha teatro. Então, assim, tudo que eu sempre fiz foi sempre levantando a cadeira, lutando e buscando. E uma das minhas ferramentas sempre foi a comunicação, Uhum. não é? Na faculdade era assim, tem que falar uma bobagem, eu tenho que chamar atenção, eu tenho que ir lá na frente chamar a Dani. Uhum. Entendeu? Eu nunca tive essa dificuldade de lidar com o não também, Uhum. não é? E até de receber críticas, eu acho que isso é válido. Claro que quando a gente é mais jovem, isso dói mais, Dói. né? Mas depois, com o tempo, a gente vai amadurecendo e vendo que a opinião do outro não é tão importante, né? Para aquilo que realmente a gente é. Então, assim, o Conexão, ele veio muito de encontro a isso. Uhum. Porque lá no Instagram, eu sou desse tamanhozinho, né? Eu tenho 1 minuto. Uhum. Aqui eu tenho uma hora Mais e profundo. tanto, isso. E eu posso mostrar que a doutora Daniela não é só dentista, né? E que eu quero aprender. E que como é importante vocês também aprenderem, né? Quantas pessoas vêm aqui brilhantes, que têm muito a oferecer. Você tem que procurar um médico bom, você achou aqui. Você tem que procurar um profissional de várias áreas, você tem aqui. Quantas pessoas passaram por aqui e que eu sei que os entrevistados se beneficiaram. Eu fico tão feliz quando eu fico sabendo. E vou te falar uma premissa do marketing que você me fez lembrar aqui, que ela é antiga, lá da época dos nossos avós, e que não pode ser desconsiderada. Quem não é visto, não é lembrado. Não é? Mas eu vou acrescentar, hoje em dia, quem é mais visto é mais lembrado. Tá? Mudou um pouquinho. Porque, na verdade, todo mundo agora está sendo visto, Todo né? mundo Como é agora que tá nós vamos sendo sobressair se tá Pois todo é, mas mundo aí vamos aparecendo? falar que agora, gente, vou fazer uma consulta com a profissional. E o arroz doce, assim, aquele, é arroz doce que fala que tá em todos os Arroz de lugares? festa. Arroz de Arroz de festa. festa. E aí, como que faz Aí- pra gente saber Dosar. A dosagem. Calma que tem uma resposta ótima para isso. Aí vai do seu posicionamento. Tá? Então aí não é o que você faz, é como você faz.
Você pode ir em todos, somar arroz de festa, mas qual que é o meu posicionamento? Como que eu quero ser vista pelas pessoas que estão me vendo nesse ambiente? Então, é só tomar cuidado com isso, para manter o seu posicionamento de uma dentista empreendedora, divertida, né? Uhum. Que é. Então, tanto no seu momento presencial daquele evento, quanto no que você vai levar para as suas redes sociais, você tem que estar muito congruente, entende? Sim, essa é uma coisa muito importante, né, gente? Em qual mensagem você vai passar, o que você vai ensinar. Porque se você fala desse seu network, dessa sua comunicação, traz isso, traz algum aprendizado daquele evento que você tá para sua audiência também ali no Instagram. Sim, Porque as sim. pessoas têm costume de só ir postar e falar sobre elas, né? Ah, estou aqui comendo isso, ai que legal isso. Não, eu Leva acho que alguma tem que coisa, reverenciar, é né, sobre quem o tá lá. outro. Então, se você tá É. num restaurante, dá uma dica. Dá É uma dica verdade. para outra pessoa ter algum aprendizado, algum ganho com você. Mas então, só lembrando, realmente essa premissa é muito importante para todos, que é quem hoje em dia é mais visto é mais lembrado, porque hoje a gente está numa era da repetição. Então, muitas vezes, tem muitos clientes que me perguntam, Marcela, mas a gente vai falar sobre esse assunto de novo, eu vou postar sobre isso de novo. Sim, porque as pessoas não estão o tempo E inteiro não te é, e vendo. não é todo mundo que tá ali, não né, é o todo tempo mundo. todo, gente, não é? Quantas vezes você. Eu falo isso muito pra Simone, ela fala assim, doutora, você vai abrir a agenda, não? Essa semana eu vou colocar os pacientes onde? Eu vou apanhar. Eu falo, calma, Simone, vai dar certo. Da meia-noite Simone, às vai dar 6. certo, vai dar certo. E aí a gente. E é interessante que os próprios pacientes viram fã do podcast, viram torcedores. Aí, isso é tão gostoso, eu fico muito feliz. Gente, ó, beijo pra todo mundo. E aí, outra pergunta. Assim, eu já sei mais ou menos a resposta, mas as pessoas que estão nos assistindo não. Qual o perfil de mulheres que participam do Nelas? Engraçado, tem um perfil bem característico nelas, até porque eu acredito que a gente cria uma egrégora que ela vai buscando as pessoas certas Você pro que é grupo. egrégora, gente? Egrégora Vai é lá, a essa palavra. soma de pessoas, é uma soma de pessoas com a mesma energia, que é todo mundo vibra querendo a mesma coisa. E hoje a gente poderia falar que são mulheres em torno de 40 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, onde essas pessoas já estão no seu segundo momento da carreira, elas não estão, ou estão fazendo uma troca de carreira, que está acontecendo muito hoje em dia, né? A mulher tem uma primeira experiência, e ali aos 40 anos ela faz a transição de carreira, e essa mulher já tem filhos, ela já está querendo viver uma outra história na vida dela. E faz todo sentido um grupo de network para essa mulher, né? São Sim, objetivos sim. claros que essa mulher tem. E não é o meu perfil, não é o seu, não é o da Marcela, é exatamente esse. Muito E bacana. E o ganho, além de pessoal, que é muito o ganho pessoal, né? Amizades. Amizade surgiu de um grupo de network, né? Esse lado profissional existe sim, viu? Desde que eu entrei, que foi em novembro, eu já devo ter fechado uns 5 pacotes novos de Não, e marketing tem que acontecer. dentro do grupo, Tem. assim Só como que- a gente já fechou o projeto. Não, Mapa astral eu também. vou, é claro que assim, sem hipocrisia, todas nós estamos ali no Nelas, em todos os grupos, né? Querendo mostrar o nosso trabalho, Isso. não é? Querendo ou não. Porque a rede social e até os próprios pacientes que a gente já tem, né? Eu cito por mim, se eu for pegar a minha agenda, 50% é a minha clientela fidelizada de uma vida, né? E os outros 50% são clientes que me seguem na rede social e que eu recebo indicações de novos clientes. Sim. Então, eu acredito muito no boca a boca. E o boca a boca vem através dos grupos também, não é? Então, às vezes, por exemplo, Goiânia é muito pequena. Não, tem gente que nunca ouviu falar de mim. Às vezes, no nosso universo, a gente acha que a gente é muito conhecido, né? Você usou uma frase muito poderosa agorinha. Você falou o seguinte: o grupo valida o meu nome. Sim. Entendeu? Então, assim, é uma questão de autoridade, né? Quando você tá ali, você tem um calabouço por trás, que são Sim. aquelas mulheres te indicando. Você vira uma Nelíssima, né? A gente tem até um nome que a gente definiu, que são as Nelíssimas. E esse nome pegou de uma forma e elas se acham o máximo. Ontem a Sâmia, fazendo a palestra dela, ela agradeceu. Tem muita honra de ser uma Nelíssima. Então, tem esse peso realmente Nossa, é muito bacana. da autoridade. Isso é uma conquista grande de vocês, viu? E Parabéns. muito legal que tudo isso que vocês falaram, resumindo, é essa multiplicação. Então, assim, as mulheres que estão ali no grupo, elas multiplicam essa sua autoridade, elas te indicam para outras pessoas. Sim. Então, tem gente que já fechou negócio dentro do grupo e tem gente que já foi indicada por outras pessoas.
E essa indicação, essa confirmação de que é uma boa profissional, é o antigo boca a boca e que funciona ainda e Sim, muito. e vai sempre funcionar. Eu E brinco vai que hoje sempre é o boca a funcionar. boca digital. É o É, velho boca a boca, como era antes, só que ele tem potencial de chegar mais longe, de sim. ampliar É mais. aquela história, né? Antigamente eu venho das duas fases, né? Vocês também, né? Uhum. Aquela história da gente ter o paciente ali do grupo restrito, né? Uhum. E hoje a gente chega onde, né? Eu É. tenho paciente de outros estados e tudo que vem me procurar. E muitas vezes eu alcancei através da rede social. Sim. E isso é muito interessante, né? Uhum. E mais os grupos foi o que eu falei para você quando você me perguntou isso. Lá você tem a oportunidade de validar e você tem a oportunidade de reforçar o seu trabalho, não é? Porque às vezes você vai num evento, que não é um grupo, você vai lá uma vez, né? Então você vai ver aquela pessoa, essa aqui é a fulana, essa aqui é a Beltrano. Gera conexão real, Isso, não gera conexão. profunda. E aí você vai ter que ter a sorte de encontrar aquela pessoa de novo. Uhum. Às vezes ela não vai te dar abertura para te dar um cartão, alguma Uhum. coisa assim. Você não pode ficar postando as coisas na rede social. Jorge me deu uma bronca uma vez. Para de ficar colocando, marcando o povo lá na rede social. Tá bom, vou parar. Sou obediente. E aí o que acontece? A gente percebe que você retornar ao grupo é o lado saudável, porque você vai poder, então, eu conhecia fulano, vou ver ela novamente. Uhum. Ali surgiu uma oportunidade, Sim. né? Assim, uma crítica construtiva, tá, gente? Tem Sim. grupo que é voltado só pro lazer, Uhum. não é? Eu, Daniela, meu tempo é restrito. Uhum. Eu tenho que ir num lugar fazer mais coisa. Sim. Então, eu tenho que aprender, tenho que divulgar o meu trabalho e vou construir amizades. Unir o útil ao agradável. Sim, sim. E assim, afinidade é afinidade, gente. Você vai conviver Sim. com uma pessoa, tem gente que vai virar amiga pro resto da vida e tem gente que não vai. E beleza. É normal, é natural, entendeu? Às vezes não existe uma oportunidade, são grupos também, realidade de vida, enfim. Mas é sempre saudável porque você vai ter a oportunidade de estar ali. E o que eu achei interessante em vocês é porque vocês trabalham por indicação. Então, não é qualquer pessoa que entra no grupo. Sim. A gente confia na Não, nós não segmentação estamos da pessoa. julgando, tá, gente? Mais uma vez, eu vou falar aqui. Eu sei que o grupo não julga. Mas como elas têm um perfil de trabalho, essa pessoa tem que entrar buscando a mesma coisa. Exatamente. Não é isso? Tem a pessoa que às vezes não conhece ninguém e quer entrar, ela tem um formulário onde ela preenche e a gente entra em contato fazendo uma entrevista. Entendi. Tá? O intuito é principalmente que sejam pessoas realmente abertas ao network, que sejam profissionais que já tenham um nicho definido, ou mesmo que esteja em transição de carreira, que já tenha um propósito de vida definido, né? E é muito importante a gente nivelar isso pela ambiência. Porque se a gente coloca uma pessoa que está muito distante, ela não vai conseguir nem acompanhar o grupo, Sem dúvida. entende? E tanto para cima quanto para baixo. Então a gente tenta nivelar para trazer uma ambiência frutífera para todas. E a outra coisa todo também, mundo sabia olha- que tem a mulher que não é esse grupo? Sabe qual que é a mulher que não é esse grupo? Você já viu que tem pessoas que estão meio assim com rede social armadas ou cansadas, ou eu tenho grupo demais, eu não tenho tempo? Essa mulher que está nesse lugar, que a agenda tá Que não tem essa abertura, né? que a agenda já tá louca. Essa mulher, ela também não vai conseguir se Na verdade, beneficiar, aquela porque o grupo mulher, tem que participar. Posso ser sincera? Pode. Aquela mulher que acha que já venceu na vida, eu já tô tudo certo. Tá? Eu não preciso conhecer. Sabe, você acredita que eu já ouvi isso? Eu não preciso conhecer mais pessoas. Também já. Eu quero que essa pessoa realmente não esteja no Nelas Club. Entende? também Tem que já. ter disponibilidade. Porque não pra dar certo. agrega, né? Não agrega. Não. Ela tá fechada para Isso é presunção, né, gente? É. Quem somos nós de dizer que a gente não precisa de outras pessoas, né? Exato. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo, né? Mas, enfim, cada um, né, com a sua consciência Isso. e que vai, com certeza, E a vai colher os necessidade do frutos, né? E vai colher os frutos, é fato. A vida é assim, né? Isso. Falamos, né, do perfil das pessoas que participam do grupo, que vocês buscam. Como é a rotina do Nelas? Por exemplo, vocês, porque até eu li alguma coisa, mas eu não tive a oportunidade de sentar com vocês para poder entender direitinho, né? Aí agora faz de conta que eu entrei agora, e eu entrei, e me conta como é que vai ser agora, a partir de agora, as atividades são mensais, como é que é? Conta A pro gente tem pessoal. uma agenda mensal que a gente solta sempre no finalzinho de cada mês. A agenda mensal de abril você deve receber até sexta-feira. Tá? Certo. E toda semana a gente tem alguma atividade. Ou um evento presencial, ou encontro com o expert. O evento presencial ele se chamou Nelas Together, onde a gente vai
juntas visitar a empresa de alguma outra integrante. Eu achei interessante, vocês prestigiam, né? Prestigiam pessoas, isso é muito bastante. legal. Temos o Nelas Talk, onde a gente traz algum conteúdo relevante de empreendedorismo feminino para a gente debater com palestrantes. Esse é um evento presencial também. É aquele que eu fui? Aquele foi Nelas Together. É que a gente visitou a Prestigiou Arranha Gata. a empresa É, de eu uma sou menina. associada. São muito americanos. A gente é super moderna. E a gente tem um encontro com o expert, que pode ser uma expert tanto de dentro do grupo, uma analíssima, quanto uma pessoa convidada de fora. Esse é Que vem online, agregar. que foi ontem. Ontem foi a Sâmia, que é especialista em comunicação A e Sam não é oratória. do grupo? Ela é. Ah, tá. Pode ser uma analíssima ou uma convidada de fora. No caso, a gente sempre dá preferência para analíssima, mas vamos supor, a gente está precisando de um conteúdo sobre inteligência artificial. E não, Não tem tem essa ninguém no pessoa. grupo. Sobre Aham. contabilidade, sobre economia. Sempre tem alguma, mas quando não tem, a gente busca alguém de fora, um especialista, um expert, para trazer esse conteúdo para gente, porque a Sim. gente tem que estar por dentro de todas as novidades, de tudo que mudar Claro. no É o mercado. papel de vocês, é muito Esse bacana. papel. Então, esses são encontros online. E a gente tem o Happy Hour digital também. Então, todo mês tem. Happy Hour digital, olha que Cada interessante. um pega o seu vinhozinho, ou cervejinha, ou saque, enfim, a bebida que você gostar, vai pra frente do computador e lá a gente conversa. É tipo esse podcast, só que cada um tá na sua casa, no seu Não computador, no precisa seu gastar celular. nem look, nem make. Ah, não, gente, essa é a parte boa. É maravilhoso. Essa é a parte boa, tá Não, sempre mas a gente bonita. é mais gasto, é bom. Eu gasto daqui A gente pra tá baixo. Sim. Daqui pra cima eu tô de né? pijama, daqui pra cima eu tô linda. É isso. Tem Ah, outra é coisa muito que a gente legal. proporciona também, que é o seguinte: acesso a lugares ou eventos onde todas elas não teriam acesso. Então a gente faz sorteios no grupo. A Marcela agora vai estar representando nelas lá no evento que o Sebrae está organizando. uma Eu vi, palestra. é o evento agora de sexta e sábado, né? Isso. Então, a gente está sempre buscando experiências exclusivas para o nosso grupo. Por exemplo, esse evento do Sebrae já é um evento gratuito, qualquer pessoa pode aderir. Mas a gente vai ter um momento exclusivo no camarim com a palestrante nacional Juliana Góes no sábado, para a gente poder interagir, tirar foto, fazer perguntas. Então, a gente vai ter esse momento exclusivo É. com ela. Então, a gente está sempre buscando essas formas de ter algum benefício para as nossas integrantes. Na verdade, é um trabalho político, né? Mas com outra abordagem, vamos dizer assim, né? Uhum. Sem demagogia, né? Por favor, que beleza, que maravilha, né? Eu acho, porque você... Mas assim, essa organização estrutural, gente, foi muito bem bolado, né? Vocês sentaram e ficaram um tempão. Vocês têm uma equipe de apoio? Como é que é? Temos. É. Hoje temos, no início foi só É. nós duas. Né? Mas há duas mentes criativas é pau para muita Eu coisa. sou muito estrategista, Dani. Eu gosto de tudo assim. Até um lado metódico, que é a Aline que vai explicar, que ela que é astróloga, Tem nem eu sei coisas no explicar mapa porque dela que vem isso. fazem ela ser assim. Mas enfim, eu sou estratégica, então é eu aquela que o gosto. guarda-roupa é degradê Não, e tudo? eu Não, não- não, é isso, não. Não, a aquariana normalmente é desorganizada. A gente se organiza na nossa bagunça. Mas eu sou metódica para No trabalho, estratégia. Então eu Entendi. gosto do negócio Todo um bem projeto organizado. organizado. Tem o onboard certinho, quem entra sabe exatamente como funciona. Tem o nome dos eventos aí, cada Eu vi, um muito tem. legal. Tem o seu nome. Tem o Nella's Trip também, que é a viagem. A gente já teve um primeiro e vamos ter o segundo. Eu tenho certeza que você vai participar e vai amar. Então, assim, é tudo bem organizado. E a gente sentou lá atrás e foi desenhando essas questões pra gente fazer o lançamento, que era em outubro. Não conseguimos, fizemos em novembro e foi um sucesso. Foram mais de 60 mulheres já de adesão. E Iniciais. aí, vocês sentam uma vez por semana para poder se organizar? Isso. Aí hoje a gente tem ajuda, né? A gente tem uma estagiária, a gente tem a equipe de social media, que é até um braço da minha agência que ajuda. O que mais? A gente Parte do tem o financeiro. videomaker, a gente Isso. tem o financeiro terceirizado. E normalmente sempre pessoas dentro do Nelas. Então, por exemplo, o nosso financeiro é uma analíssima, que ela Isso. tem uma empresa de consultoria financeira para mulheres. O nosso tráfego pago é uma analíssima, que é especializada em tráfego. Acabou de chegar de São Paulo, em Goiânia. Então, Que legal, você deu oportunidade pra acolheu e deu pessoas que estão oportunidade. dentro do grupo, né? Exatamente. A Marcela ainda não sabe, não, mas vai entrar uma numeróloga. Essa pergunta, depois eu te conto. E o grupo tem alguma ação filantrópica? Temos. Hum. Inclusive, quando a gente pensou, né? A gente já pensou desde o início, né? Temos que ter. E quando eu pensei, já caiu assim uma ideia que eu falei: se somos um grupo de mulheres, temos que ajudar outro grupo de mulheres. Sem E dúvida. aí envolve minha vida pessoal, né? Eu já tinha contato com essas mães atípicas que têm filhos com alguma deficiência. E elas fundaram e criaram uma associação que hoje é bem organizada, é o projeto Todos Juntos.
elas são todas juntas, né, mães, são Uhum. 3 mães, e elas ajudam famílias em situação precária que têm pessoas com deficiência. Então a gente já fez uma primeira ação, que foi no É uma Natal. necessidade muito grande, né? Eu É. imagino. E aí, na verdade, a gente vai acolher elas o ano todo, sempre buscando alguma ação social em alguma data específica. Dentro da rotina de vocês, dentro do grupo, qual a maior dificuldade que vocês enfrentam? Bom, são vários desafios, é uma empresa como qualquer outra, com vários departamentos, e a gente ainda está se organizando em algumas partes. Mas o principal é a gente conseguir atender a todas de forma igual. Por quê? Por exemplo, Dani entrou. Dani já é uma mulher Ela vai da lá e promove. comunicação, É. já fez network, tem certeza que não vai ter dificuldade nenhuma no grupo. Mas tem aquelas que são mais, né, mais Vocês têm que pegar pela reservadas. mão, né? É. Então, digamos, talvez essa é a dificuldade. A gente já sabe mais ou menos o caminho e a gente está sempre em reuniões para tentar melhorar essa gestão, isso tudo, mas a gente está com essa acolhida, né, para a gente tentar atender todas do mesmo nível. E outro desafio também é o aplicativo, que é o nosso grande diferencial, na verdade. Eu não conheço outro grupo que tenha o aplicativo, e o nosso é o Nelas Club. Você entra na Apple Store, baixa e tem tudo ali dentro. Mas, como são mulheres, são acostumadas com o WhatsApp bomba. A gente está tentando trazer isso para ser um ponto, porque o WhatsApp ele se perde um pouco, né? É muita informação. E lá no nosso aplicativo tem tudo muito organizado. Quais são os próximos eventos? Quais são os vouchers e bonificações de cada anelíssima, cada empresa oferece para as anelíssimas. Então a gente está com esse desafio de mostrar isso e Tem fazer a elas vitrine de participarem. todas, onde a gente acha com muita facilidade quem que é a integrante e já cai direto no Instagram dela. Então, a gente é uma biblioteca interna, né? Então, assim, a mulher 40 mais, ela é uma mulher que ela, assim, ela tem um pezinho na tecnologia, mas é só o dedão ainda. É o não que eu foi falo, pé né? A gente inteiro, tá não. lá e cá, né? Então, a gente tem que ficar lá, vai, gente, entra no aplicativo. E nós temos divulgado um programa de bonificação e de gamificação para que elas possam interagir mais com o aplicativo. E as que interagirem mais vão ser muito beneficiadas. Em abril agora, 15 de abril, a gente tem um evento, já dando um spoiler, na OVU, que vai ser um evento de Páscoa, Ah, que lá, vai ser da Letícia. vai Ela ser é da um amor de Letícia, pessoa. Ela É um é amor de uma pessoa. anelíssima. E vai ser um Queridíssima. evento muito bonito, que vai ter essa história da reconexão, a gente vai ter uma psicóloga, uma Estrutura de nutricionista Ayurveda, me É ajuda, tipo enfim. isso. E ela vai fazer todo um exercício de Chama ela aqui depois. respiração. Não sabe que eu não sei o Ela é que é isso. integrativa, Ah, né? integrativa. E aí ela vai fazer todo um exercício de respiração para a gente se reconectar. Psicóloga, enfim, uma mesa posta de Páscoa. Vai ser um evento lindo. E nele a gente vai premiar as 3 Nelíssimas destaque, que realmente estiveram mais presentes, tanto nos eventos presenciais quanto ali no aplicativo, no online. Aí eu acho super válido, né? Até para estimular as outras, né? Exatamente. Nós temos que Tá sair junto. da nossa caixinha, então a gente tem que fazer elas saírem também, né? Se a gente for ficar só no WhatsApp, tem as restrições do WhatsApp. Lá é a nossa história interna. Lá é um histórico nosso. Vai contar toda a nossa história esse aplicativo. No WhatsApp vai se perder. Então a gente vai continuar sempre lutando para ter isso, porque a gente acredita no poder de multiplicação das mulheres através desse aplicativo. Excelente. E uma coisa que, assim, eu estive no evento, né? Na Rainha Gata, gente, olha, elas foram uma querida. A dona de lá eu não a conhecia, né? Meu amor. Gente, A elas, como Edna, é que ela chama? Edna, né? Num queridíssima. abraço, olha, eu achei assim, ela super simpática, né? Uma pessoa super humilde e tudo, recebeu a gente tão bem, né? Muito. Todos os eventos, eles acontecem na empresa de um dos Então, participantes, de uma das explicando, são participantes? 2 tipos de evento presencial. Um que chama Nelas Together, esse nós vamos até a empresa de uma Nelíssima. E o outro que chama Nelas Talk, onde é um bate-papo que não acontece necessariamente numa empresa de uma Nelíssima e também é aberto a Aquele outras era o mulheres. Together. Aquele era o Together, exatamente. Mas a gente sempre tenta que seja na empresa de alguma Nelíssima. Isso. Mas nem sempre, às vezes, vai comportar. Por exemplo, todo o segundo semestre, a gente tem um grande evento, que foi como foi o lançamento o ano passado. Esse ano está previsto para outubro. Então, é um grande evento, normalmente um almoço, uma duração maior, onde a gente leva 100 ou mais mulheres. O Eu passado ia foram 100. perguntar isso. Quantas integrantes a gente tem hoje no grupo? Hoje são 70. Quase chegando aos 80. E vocês têm, assim, um projeto de limitar ou... Não, é o contrário, é expandir. Porque se a expandir. gente tem a tecnologia a nosso favor, a gente teoricamente está preparando o grupo para que ele seja grande. Então, assim, Vocês acham que vocês vão conseguir dar um atendimento mais diferenciado para
Aí tem uma proposta, uma estratégia para isso. Tem que ser uma coisa Futuramente, exponencial, né? a partir do momento que a gente fizer o número 100, aí a gente muda a estratégia. Aí a gente vai ter algumas setorizações de grupo. Então, a Hum, gente vai ter o grupo que é o Nelas Online, vamos falar assim, o Nelas, enfim, a gente ainda vai definir esses nomes. Não vou dar spoiler demais, mas é aquele grupo que quer mais um online, que está mais participando, Uhum. digamos. E vai ter aquele grupo que é mais do presencial. Vai ter o grupo Mindmeister, que são empreendedoras, empresárias com um nível de faturamento mais alto. Por quê? Não é querendo separar ou segmentar. Tem mulheres que estão num patamar de nível de aprendizado, de troca, que está maior, né? Esses dias Uhum. eu ouvi um palestrante, ele falou assim: eu não ouço nenhum profissional, nenhuma proposta de mentor ou de quem seja que tenha menos de 100 funcionários. Aí eu falei, nossa, por que e tal? Ele falou assim, porque não é querendo segmentar, mas essa pessoa não entende a minha realidade. Não vai ter Sim, como sim, agregar sim. na minha Eu empresa, no eu meu já vi negócio. algumas mentorias que funcionam assim. Então, enfim, a gente tem que entender o momento de cada uma. Porque senão o feedback não vai ser aquilo que a pessoa espera, né? E aí o grupo, a palestra, enfim, não vai É. ter o resultado que a Mas pessoa assim, busca. a ideia é que a gente tenha os eventos presenciais que todas participem, porque network é network. Mas quando a gente tiver, por exemplo, um conteúdo, um Mindmaster, uma troca, um hot seat, que é aquela história onde a gente senta e vai falar sobre o seu problema. Vamos resolver hoje o problema da Dani. Dani, qual é o seu problema hoje no seu consultório? Que esses momentos sejam, né, segmentados para realmente pessoas que estejam mais ou menos no mesmo perfil. Muito interessante. E agora, acabou que você me falou da próxima pergunta, né? Uhum. Quais são os projetos, né? Os novos projetos para 2025. Mas me conta assim, qual mensagem que você gostaria de deixar? Vocês gostariam, agora eu quero de maneira individual, Sim. para as Nelíssimas. Bom, para as Nelíssimas queridas, primeiro quero agradecer a confiança de todas e falar para que elas deem mais passos em direção ao nosso grupo, para que a gente possa fortalecer o mais rápido possível todas. Vamos levantar a bunda da cadeira e vamos participar das coisas, deixar o universo trazer para a gente todas as oportunidades que o grupo tem e que a gente possa, assim, cada vez mais se fortalecer e criar situações diferenciadas para a vida de cada um. Bom, para as Nelíssimas, eu só tenho que agradecer hoje, gratidão. Porque quando a gente começa o movimento de abrir um grupo de network, a gente acha que a gente vai ensinar muito, né? Que a gente vai, nossa, toda uma estratégia, a gente vai ensinar, a gente vai colaborar com elas, mas aí a gente percebe que quem está colhendo o maior fruto São somos vocês. nós. É Ó, verdade. arrepiei. Enfim, e eu tava numa bolha, né? A gente vive, nós mulheres, a gente vai se colocando numa bolha. Não tem como, né? Eu sou mãe de 3. Mãe de 3, é marido, é tanta coisa, é empresa, é tanta coisa para cuidar. Eu fico impressionada como que vocês conseguem gerir a vida de vocês com tanta coisa. E a gente vai ficando dentro dessa bolha. E a gente vai deixando de conhecer tantas pessoas que Sim. podem agregar tanto na nossa vida, né? Aquele bate-papo de ontem, que incrível. Os últimos eventos presenciais que tiveram, né? Fiz tanto contato, conheci tanta gente. Uma nova florista que eu conheci, que é maravilhosa. Tô fechando já um produto com ela agora para sexta-feira. E aí as conexões vão surgindo, né? E isso é muito mágico. E aí me fez retroceder uma Marcela lá de 2015, Hum. uns 10 anos atrás, né? Porque eu tinha muito isso em mim. E acaba que a vida vai levando, é filho, é pandemia, é tanta coisa, e a gente vai deixando morrer alguma coisa na gente e a gente não percebe, né? É Então, assim, verdade. um sentimento realmente de gratidão. Porque me trouxe um novo olhar, me trouxe um novo refresh. Você pôde desabrochar novamente, né, Uhum. através do grupo. Bacana. Renascer. Isso é muito bom. Nossa, assim, eu tenho assim muita admiração pelo trabalho de vocês. Já conheci assim de nome as duas e tudo, né? Não conhecia pessoalmente, mas só escutei coisa boa, né? Achei muito assim, a gente analisa quem está no grupo, né? E a gente sabe quem são as pessoas que estão ali, a seriedade da pessoa, a forma que ela pensa e tudo, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito prática e acredito muito na interação. Tanto que o Conexão veio com esse intuito. E eu aprendi, igual você falou, eu aprendi muito ano passado.
tanta coisa, tanta gente que vem aqui. E eu adoro gente inteligente. Meu Deus, coisa boa é você ficar com o queixo na mão escutando, né? É. Então, assim, ouvir mais do que falar, você aprende tanto, é muito bom. E isso é uma das coisas que você me perguntou lá atrás, que eu tenho colhido, né? O aprendizado, Sim. né? E, querendo ou não, criando uma rede de conexão que, se Deus quiser, vão se tornar, direto ou indiretamente, futuros clientes, né? E essa troca saudável também existe com profissionais, né? Com certeza. E isso, querendo ou não, sem falsa hipocrisia, eu acho que é como a Marcela falou, toda oportunidade que a gente tem de ser visto e de mostrar o nosso potencial, a gente tem que agarrar com todas as forças, não é Com verdade? certeza. Eu estou muito honrada de participar do Nelas, né? Foi muito bacana aquele evento. Eu acho que as duas profissionais ali eram profissionais muito capacitadas. Achei que o grupo interagiu muito. Então, eu vi o respeito que todo mundo tem pelo trabalho de vocês, o capricho da organizadora, né? Porque ali a gente vê também, né? O amor que se tem pelo grupo. Sim. E essa interação é muito gostosa, né? Que todo mundo colabora. E é o que você falou. Não é? Então, eu espero também poder colaborar dentro do grupo, estar com vocês Já aí está, muitos já anos. O que eu puder, de uma maneira direta ou indireta. Seja lá, pode me chamar para qualquer coisa, que eu sou pau para toda obra. Adoro. E assim, eu fico muito feliz. Espero que o Nelas tenha tempo indeterminado, né? E que vocês escolham frutos agora como já estão colhendo. Eu vejo que vocês são dinâmicas, né? Toda hora vocês querem criar uma coisa nova. Eu acho isso muito saudável também. A gente vai vencendo batalhas, né? Sim. Ó, conquistei isso aqui, que legal. Agora vamos fazer aquilo, né? E vocês já têm um reconhecimento de todas as pessoas que estão ali. E sei que tem muita gente querendo entrar no grupo, né? E foi muito bom, meninas. Nossa, eu sabia que ia ser ótimo, né? Vocês perguntaram, a gente pode comer na hora da coisa? Nossa, eu achei isso tudo, Você gente. sabe que Achei eu tudo. como demais quando tem comida aqui. Eu Nem queria que sempre você eu tivesse como. me avisado para eu nem ter tomado café da Pois manhã. é. E eu comi muito, eu falei demais. Não deu nem pra eu comer bastante. Eu comi pouco. Dani, deixa eu te falar, a gente também se sente honrada. É o primeiro podcast do Nelas Club. Nossa, e ainda com comida. A gente não tem nem 6 meses de vida, a gente é um bebê, um Não, baby. Aí eu vou não, primeiro, gente, tá agora eu fiquei até vendo? Nossa, emocionada, meu emocionar mesmo, dona Deus. Dani. Você conseguiu Nossa. já arrastar a gente, pegou a gente ali. Não, vamos marcar. Tinha jeito de falar, não? Não tinha. Mas é porque assim, né? O não eu já tenho, né? Agora vamos partir É. pra humilhação, né? Como dizia a amiga Esses Camila. dias a Janaína, igual eu falei pra você, a Janaína arruma os eventos, no outro dia ela quer que eu vou, né? Aí ela tinha viajado, ela falou assim, eu falei, Janaína, você precisa me ajudar, eu preciso conhecer gente nova, as pessoas conhecerem meu trabalho. Dani, vai num evento tal. Eu falei, mas eu não fui convidada, Janaína. Minha filha, a gente chega no espelho, passa um óleo de peroba. Adorei. Aquele jeito elegante. Ela não passa óleo de Passa peroba. óleo. Encontrei com ela ontem no evento, tava maravilhosa, impecável, elegante. O óleo de não, peroba aquela dela tem nome e ela sobrenome. O óleo de peroba Jeito, dela é né? muito Aquela- bom. E aí, aquele jeito dela, passa um óleo de peroba e vai, né, Simone? E vai. Ai, gente, é muito engraçada e muito querida, né? Muito obrigada pela presença de Obrigada, vocês. você é um amor, né? Espero que a gente tenha outras oportunidades. Outra coisa, gente, olha, esse espaço aqui é o espaço para Nelíssimas também. Olha, tá? Se vocês quiserem trazer outras pessoas do Conheço grupo, a gente muitas tá que aqui, gostariam. Inclusive, pra a vestir Nath, camisa. dona aqui, vai virar uma Nelispa, porque a gente Sim, já laçou não, ela eu já ali, ó. falei pra ela, falei, eu tô fazendo propaganda, porque eu também sou assim, eu entro na por livre e espontânea pressão. pelo jeito. não, e ela precisa. É. A Nath é uma pessoa maravilhosa. Não, esse lugar aqui todo mundo tem que conhecer. É um Adorei o barato isso espaço, aqui. maravilhoso. E ela é muito focada no trabalho, sabe? Uhum. E ela tem que mostrar o quanto ela é competente, o quanto ela corre atrás, e quanto ela é uma pessoa maravilhosa. Ela é uma querida, viu? Com certeza. Uma querida, Maravilha. às vezes, assim, e trabalha 24 horas por dia. Meia-noite já tá mandando mensagem. Nossa, ela tava Meu dormindo. Deus do céu. Gente, olha, muito obrigada mais uma vez por estarem aqui conosco. Sigam a gente lá no YouTube, no Spotify. Os cortes vão pro meu Instagram, não é? Eu vou estar fazendo o Instagram do grupo, gente. Do grupo, não, perdão, do podcast, eu prometo. Vai sair esse Um negócio. dia sai. Um dia sai. E as meninas também vão receber os cortes, né? Eu espero, e a Sim. gente, se Deus quiser, vai propagar aí Com esse certeza. trabalho. E fica aberto o convite para as meninas também. Quem quiser vir aqui expor seu trabalho, que eu acho isso muito saudável. Normalmente, gente, eu tô falando demais, viu? Já vou calar. Normalmente é assim: eu abordo o tema para trazer a pessoa
para falar sobre ele. Uhum. Entendeu? Mais ou menos a minha ideia? Entendi. Porque as pessoas às vezes me perguntam, qual que é O critério. qual o seu critério? Eu falo, olha, eu quero uma pessoa que trabalhe bem com este assunto. Uhum. E vou buscando assuntos que são assuntos do momento, que as pessoas querem saber mais a respeito, né? E eu tenho trazido, graças a Deus, pessoas que realmente tinham muito a contribuir, Uhum. como vocês contribuíram hoje aqui, tá? Muito bom. Ó, lindas, queridas e competentes. Beijo. Tchau, tchau. Adorei.